Fala-se muito hoje em dia sobre o sistema imunológico. É de conhecimento em praticamente todo o círculo de saúde no qual nos encontremos, quer seja medicina alopática, alternativa, herbária ou dietética, que a melhor maneira para combater as doenças é tendo um sistema imunológico forte. Então, o que eu gostaria de fazer nessa apresentação é mostrar o que é o nosso sistema imunológico. Porque se perguntarmos à maioria das pessoas o que é o nosso sistema imunológico, muitos hesitariam, muitos nem sabem o que é o nosso sistema imunológico. Portanto, se o fortalecimento do sistema imunológico é essencial para manter o corpo em bom funcionamento, é essencial para que ele seja capaz de combater doenças, então precisamos conhecê-lo. E como diz o antigo provérbio, Provérbios 14:6, para o prudente o conhecimento é fácil. Meu objetivo é dar a você um entendimento de seu sistema imunológico, para que automaticamente você tenha o conhecimento quanto a como fortalecê-lo e também saberá como enfraquecê-lo, que é algo que queremos evitar. Então vamos começar analisando o que é o nosso sistema imunológico. Ao analisarmos o corpo, Deus criou o corpo com uma camada de armadura sobre ele, e a vestimenta dessa armadura, como assim dizer, é a pele. A pele é a linha de frente de nosso sistema imunológico. E eu acho que todos sabemos que quando partimos essa pele, nós expomos os tecidos, o sangue ao ar. E já falamos que há micro-organismos em toda parte. E essa pele é uma barreira de proteção. Então, assim que a pele se rompe, o sangue fica exposto, a carne viva fica exposta. E acho que todos sabemos que se isso acontecer, é importante lavar e tirar o excesso de sujeira. Também é importante cobri-la. Então, estamos ajudando o corpo a protegê-la, enquanto ela está nessa condição exposta e vulnerável. Então, a pele é a linha de frente. A pele é um organismo fascinante. Ele é um organismo. Se nós a esticássemos, ela ocuparia uma enorme área, especialmente quando consideramos todas as dobras entre os dedos das mãos, entre os dedos dos pés, e tem milhões de pequenos poros. O Dr. Kellogg chamava de milhões de canos de esgoto. Por que ele chamava assim? Porque esses poros estão eliminando resíduos. Já usou uma camisa branca, especialmente num dia quente, em que você está transpirando mais que o comum? O colarinho geralmente pode ficar num tom amarronzado ao final do dia, indicando os resíduos que estão sendo eliminados do corpo. E é por isso que é tão importante tomar banho todos os dias, removendo os resíduos com água. Nossa camada superior de pele é pele morta. E é por isso que é importante esfoliar a pele. Sua pele elimina resíduos e também absorve coisas, e também respira. Em nossa última apresentação, analisamos detalhadamente a pele. Não vamos ver com detalhes a pele hoje, só quero mostrar que é a nossa primeira linha de defesa. Mas note que sempre que temos orifícios no corpo, temos bastante linhas de defesa ali. Então comecemos falando dos ouvidos. Temos o tímpano, mas não somente o tímpano. Também temos todos esses cabelinhos que estão dentro do canal auditivo, para que se alguma coisa tentar entrar ali, esses cabelinhos podem ajudar a expulsá-lo. Também temos a cera do ouvido, que também nos ajuda a agarrar as coisas. Então temos aí um sistema de linha de frente. Os olhos. Note que com os olhos temos dois ossos, aqui e aqui. Então, se alguma coisa vier contra nós, geralmente é detido por esses dois ossos. Temos também os cílios, e se alguma coisa vier perto do olho, nós automaticamente piscamos, e esse piscar ajuda a manter a maioria das coisas longe dos olhos. Mas digamos que um pequeno inseto ou algo do tipo entre no olho. Ao entrar, o olho é coberto com essa parte mucosa, que é obviamente um líquido. E agarra, ou afoga, ou sufoca esse pequeno inseto que pode ter passado pelos cílios e entrado no olho.
e está agarrado ali. Acho que todos sabemos que girarmos nosso globo ocular diversas vezes, finalmente ele vai dar um jeito de eliminá-lo pelo canto do olho. E quando ele chega ao canto do olho, geralmente é fácil de tirá-lo dali. As células do olho são renovadas a cada 2 ou 3 dias. E é por isso que quando as pessoas estão se recuperando de uma cirurgia ocular, o tempo de recuperação é bem rápido. Mas também explica por que se alguma coisa entra no olho, precisamos lidar com isso rapidamente. Nosso corpo quer isso. A gente quase não consegue pensar. É uma grande distração ter alguma coisa no olho. Às vezes pode ser... Eu lembro de um homem que trabalhava em nosso retiro e ele estava esmerilhando. E fazia pouco tempo que esmerilhava e não achava que precisava de óculos de proteção. E um pedacinho de metal entrou no olho dele. Como é que vamos tirar isso dali? Estávamos a 2 horas da cidade, em nossa antiga propriedade. Atualmente estamos a 1 hora da cidade, mas a anterior estava a 2 horas. Bem, alguém muito inteligente teve uma grande ideia de colocar um ímã no olho dele. Graças a Deus, por essa grande ideia de colocar um ímã perto do olho, foi possível tirar o pedacinho de metal dali. Mas é interessante notar que o olho também tem um sistema de proteção. Vejamos o nariz. O nariz também é muito fascinante, pois dentro do nariz tem todas essas pequeninas cavernas, por assim dizer, e quando respiramos ar com partículas de poeira, esse ar é pesado. Se respirarmos ar puro, ele é leve e passa direto para a traqueia até chegar aos pulmões. Mas se respiramos ar com sujeira, com muitas partículas de poeira, então é pesado. E por ser pesado, ele cai e ricocheteia para cada um dos lados do nariz. E essas pequenas cavernas são projetadas para que ricocheteiem e deixem cair pedaços de poeira, deixando o ar mais leve, podendo passar para a traqueia até os pulmões. Também temos nossa epiglote. Você deve conhecer a epiglote. Ela fecha sempre que engolimos. Ao engolirmos, ela fecha a traqueia para que aquilo que você está comendo ou bebendo desça pelo esôfago até o estômago, mas não pela traqueia. Se esse ar entra pela traqueia e vier a ter um pouco de poeira que tenha passado, então o muco que reveste os pulmões, esses cabelinhos que revestem os pulmões, começam a se mover para cima e para cima. E se isso chega até lá embaixo, vamos ter a tosse. E o reflexo da tosse é para basicamente desalojar alguma coisa que pode ter entrado nos pulmões. Há um processo incrível ali que pode ser considerado nosso sistema imunológico, pois está protegendo o corpo contra patógenos prejudiciais. E logo vamos à boca. Na boca há uma enorme quantidade de micro-organismos e, como mencionei anteriormente, a saúde dental é extremamente importante para proteger os nossos dentes. Se não passarmos fio dental ou enxaguarmos nossos dentes após as refeições, pequenos pedaços de comida permanecem ali e esses micro-organismos começam a mudar de função e se tornam a equipe de limpeza da boca e se tornam bactérias. E à medida que elas trabalham nesses pedacinhos de comida, os resíduos que elas deixam podem começar a deteriorar ou estragar o esmalte. Então, a higiene dental é muito importante. Mas todos esses organismos na boca desempenham um papel muito importante. Eles também estão contribuindo para a decomposição de nosso alimento. Há muito muco na boca. Na verdade, o muco reveste a boca, reveste os olhos e também o nariz. E estão todos conectados por algo conhecido como tubos de Eustáquio. E esses tubos de Eustáquio estão unidos todas nessas áreas ali. E com frequência, quando um tubo de Eustáquio está bloqueado, isso afeta o outro tubo. Por exemplo, pessoas que sofrem de sinusite geralmente também sofrem de zumbido. Isso acontece por causa do bloqueio nessas áreas. Agora vamos chegar ao estômago. Tem uma válvula no esôfago até o estômago.
Vou desenhar o estômago e mostrar como o nosso sistema imunológico ainda desempenha um papel aqui. Revestindo o estômago, temos grandes curvas. Nós vimos isso quando analisamos o intestino e, mais uma vez, temos uma linha de proteção aqui. E essa linha de proteção é o muco. Temos glândulas gástricas que revestem essas dobras. E 2/3 dessas glândulas gástricas são compostas por muco. Então, essas glândulas provavelmente estão liberando muco e origina uma parede mucosa espessa que reveste o estômago, protegendo-o de danos contra ácido clorídrico. Uma gota de ácido clorídrico, se tocar sua pele, pode causar um furo nela queimando-a. Então Deus protegeu o estômago com essa parede mucosa espessa. Mas aqui embaixo temos glândulas que liberam o ácido clorídrico. E é sobre ele que eu quero falar. O pepsinogênio também é liberado daqui. E quando se conecta com o ácido clorídrico, libera a pepsina que quebra a proteína. Mas estamos estudando o sistema imunológico, então quero me concentrar no ácido clorídrico. A maior parte das pessoas não percebe que o ácido clorídrico desempenha um papel importante na quebra ou desnaturação de proteínas, mas também é um antibacteriano, antifúngico, antimicrobiano. Portanto, se viermos a comer algo que contenha bactérias ou vermes ou fungo, esse ácido clorídrico tem a capacidade de matá-lo. Basicamente de eliminá-lo. Vejam só os cães. Os cães têm 10 vezes mais ácido clorídrico no estômago em comparação com seres humanos. E não sei se você já viu o que alguns cães comem. Minha filha vive no campo e do outro lado da estrada eles mataram uma vaca. E o cachorro dela estava estraçalhando a carne morta e os ossos. Era um cheiro muito ruim. E o cachorro comeu isso. E o cachorro não morreu porque ele tem 10 vezes mais ácido clorídrico que nós. Portanto, nossa linha de frente de defesa, quando o alimento entra no corpo, é o ácido clorídrico. Infelizmente, hoje em dia, muita gente tem pouco ácido clorídrico. Como saber se temos pouco ácido clorídrico? Temos pouco ácido clorídrico quando a digestão é bem lenta. 5 horas depois da refeição e ainda parece que acabamos de comer. E pelo fato de o alimento não ser quebrado com a rapidez que deveria, ele pode começar a fermentar e ter um inchaço. Então, o inchaço é geralmente um sinal. Não ter fome após 5 horas da refeição é outro sinal de que a pessoa tem pouco ácido clorídrico. E como impulsionar esse ácido clorídrico? Para impulsionar o ácido clorídrico, precisamos fazer intervalos entre as refeições. E para podermos fazer intervalos entre as refeições, precisamos estar ingerindo, e também já vimos isso, muita fibra. Alimentos ricos em fibra liberam a glicose lentamente, então o alimento permanece no estômago um pouco mais de tempo. Precisamos comer quantia generosa de proteína, pois é no estômago que a proteína é quebrada. Também precisamos ingerir gorduras saudáveis. Encontramos as gorduras no abacate, nos cocos, nas castanhas, nas sementes. E talvez com a refeição, ingerir um pouco de azeite de oliva ou óleo de coco, dependendo de qual seja seu paladar. Quando esses 3 alimentos estão presentes na refeição, eles fazem com que a comida permaneça mais tempo no estômago, o que significa que agora você pode ter uma alimentação com restrição de tempo, que as pesquisas demonstram ser a maneira mais eficaz de se alimentar atualmente, que é ter um de jejum como um rei, almoçar como uma rainha, não é assim na história nos antigos ditados, e jantar como um mendigo. Uma senhora me disse: "O que um mendigo come?" E eu disse: "Às vezes nada." Ao comer assim, verifique isso: alimentação com restrição de tempo. Muitas pesquisas hoje em dia mostram que é o jeito mais eficaz de comer. E quando você faz isso, você se alimenta 2 vezes em 6 horas, ou seja, um bom de jejum rico em fibras, proteínas e gorduras. Um bom almoço rico em fibras, generoso em proteínas e gorduras saudáveis,
E em seguida, você não come mais até o jejum do outro dia. E se alguém tiver com um pouquinho de fome à noite, talvez não tenha comido bem no almoço, poderia tomar uma bebida proteica, talvez um smoothie ou um abacate, e já se tem uma boa alimentação noturna, que é digerida rapidamente, ou talvez uma tigela de sopa, algo assim, se é que precisam comer algo. Quando se come assim, estamos dando um intervalo ao nosso estômago, e quando damos um intervalo ao estômago, ele tem a oportunidade de substituir todas as enzimas digestivas, o ácido clorídrico, para que na próxima refeição suas glândulas sejam bem supridas das enzimas necessárias para quebrar a refeição. Portanto, para impulsionar o ácido clorídrico, faça um intervalo entre as refeições. Para impulsionar o ácido clorídrico, beba entre as refeições. Não tome nada durante as refeições, pois se tomar algo durante as refeições, esse ácido clorídrico, que tem um pH de aproximadamente 2, bastante ácido, você vai diluir esse ácido clorídrico e isso atrasa a digestão. E se você dilui o ácido clorídrico e atrasa a digestão, por que ela atrasa? Ela diminui para tentar se livrar da água, e é o que o corpo faz, para fazer o pH de volta a 2 e continue novamente a quebra da proteína. Então, o que mina o ácido clorídrico é comer o dia inteiro, beber durante as refeições, estressar-se durante as refeições, também não mastigar o suficiente. Se não mastigamos o suficiente, é muito difícil que suas enzimas quebrem grandes pedaços, em comparação com pequenos pedaços bem quebradinhos. Portanto, uma das primeiras formas de impulsionar, e vamos fazer aqui uma lista de todas as coisas que podemos fazer para impulsionar nosso sistema imunológico. Para impulsionar nosso sistema imunológico, certificar-nos de que temos bastante ácido clorídrico. E se você estiver fazendo tudo isso e ainda tivermos pouco, você pode tomar um pouco de suco de limão antes das refeições, pode tomar um pouquinho de água morna logo antes das refeições, para ingerir 1/4 de colher de chá de pimenta caiena, um pouquinho de água morna logo antes da refeição. Todas essas coisas vão impulsionar o ácido clorídrico. E você pode tomar isso até que retorne ao momento em que o seu corpo, mais uma vez, tenha o hábito de produzir uma quantidade generosa de ácido clorídrico. Seu fígado é quem produz o ácido clorídrico. E ontem, seu fígado precisava de 2 copos d'água para produzir ácido clorídrico suficiente para o jejum. Ontem, seu fígado precisou de mais 2 copos d'água para produzir ácido clorídrico durante o almoço. Portanto, água na quantidade certa. Nosso sistema imunológico precisa de água e precisa de 8 a 10 copos por dia. E a melhor maneira de tomar essa água é como Deus envia chuva, de pouquinho em pouquinho ao longo do dia. Quando respiramos, é salgado. Quando choramos, é salgado. Nosso sangue é salgado. Então, também precisamos de sal. Sal integral. O sal integral, e o ideal é o sal celta. Se não der para ter o sal celta, use o do Himalaia. O sal celta tem 82 minerais, enquanto o sal do Himalaia tem 75. É bem parecido. Um pouquinho de sal antes de cada copo d'água. O que isso faz é suprir os minerais, e os minerais são essenciais para a devida função do corpo, e o sistema imunológico não é exceção nenhuma. Avançando para o trato gastrointestinal, vamos descendo agora e vamos analisar a seguinte linha de defesa do nosso sistema imunológico. São as vilosidades que revestem. Essas vilosidades são um pouco diferentes. São bem menores que as grandes dobras que revestem o estômago. Aqui no meio das velosidades tem um vaso quilífero, que é parte do sistema linfático. Seu sistema linfático varre os resíduos dos tecidos. Uma parte importante para garantir que você tenha um sistema imunológico em bom funcionamento e eficaz é passar o aspirador diariamente no seu corpo, pois quanto mais resíduos vocês acumulam no corpo, mais bactérias precisarão se desenvolver para limpá-lo.
Sobre essas pequenas velocidades, temos a rede de vasos capilares. Onde então está a próxima linha de defesa? A próxima linha de defesa é a sua flora intestinal. A sua flora intestinal forma basicamente uma parede espessa e dura que cobre essas velocidades. Essa parede espessa e dura, as duas bactérias permanentes são os lactobacillus acidófilos e as bifidobactérias. Elas são as duas bactérias permanentes que vivem em seu trato gastrointestinal. Todas as outras derivam dessas duas permanentes. E o que essa flora intestinal faz é quebrar, é responsável pela quebra final, dando os toques finais à nossa digestão. Essa flora intestinal também é responsável pela absorção de nossos nutrientes por meio do sangue e para o sangue. Essa flora intestinal, e agora chegamos à parte da função imunológica, e agora vamos chegar à segunda linha de frente de defesa, ela desempenha uma função protetora. E essa função protetora é voltada para proteger o sangue e a linfa de qualquer patógeno prejudicial que possam estar no intestino. O ideal é que já tenha sido varrido pelo ácido clorídrico lá no estômago. Mas se o ácido clorídrico está em baixa, pelo fato de a pessoa estar comendo o dia inteiro e bebendo muito com as refeições, e está estressado o tempo inteiro, alguns vão conseguir passar, pois não houve ácido clorídrico suficiente para exterminá-los. Mas Deus é muito bom, pois nos deu nossa próxima linha de defesa, a flora intestinal. Essa flora intestinal também desempenha um papel de nutrição, nutrindo as células que revestem o trato gastrointestinal. Mas eu quero tratar dessa função protetora. Sabe, o corpo está fazendo tudo o que pode para proteger o sangue. A gente viu o que os ouvidos fazem para proteger o sangue. Vimos o que os olhos fazem para proteger o sangue. Vimos o que o nariz faz. E agora chegamos até o trato gastrointestinal para ver como há processos diferentes em vigor para proteger nosso sangue de qualquer patógenos prejudiciais que podem estar em nossa comida. Mais uma vez, se o ácido clorídrico está em baixa e alguns desses patógenos prejudiciais conseguirem chegar ao intestino, temos outra linha de defesa, que é a flora intestinal. Os lactobacillus acidófilos e os bifidobactérias. O que precisamos analisar agora é o que pode prejudicá-los, pois se isso estiver funcionando bem, não temos nada a temer. Então, o que estraga essa flora intestinal? O que estraga a flora intestinal são algumas coisas. Açúcar refinado. O açúcar refinado é tóxico, é altamente ácido. Tem a capacidade não somente de estragar essa flora intestinal, mas essa flora intestinal funciona de acordo com um equilíbrio de precisão, um equilíbrio bem ajustado entre germes e bactérias no intestino. E quando as bactérias são exterminadas, os germes podem ficar descontrolados e o açúcar refinado alimenta esses germes, que começam a ser repovoados numa taxa alarmante. O que também estraga a flora são os antibióticos. Eu reconheço, e seria tola se não o fizesse, que os antibióticos têm salvado vidas, claro que sim. Mas temos um problema atualmente, e a Organização Mundial de Saúde está tão preocupada com isso que eles têm uma placa em cada sala de cirurgia médica. E essa placa diz que a maior crise de saúde que eles acreditam termos hoje é o uso excessivo de antibióticos. O corpo humano consegue lidar com 1 ou 2 ciclos durante o período de vida, mas as coisas que você aprende nessa série, esperamos que signifique que você consiga passar pela maioria das dificuldades sem jamais ter que recorrer a um antibiótico. Um escritor disse que tomar um antibiótico é como lançar uma bomba atômica no trato gastrointestinal. O que a bomba atômica fez? Exterminou os bons e os maus, e é isso que o antibiótico fará.
Sim, exterminará a bactéria patogênica, mas também vai exterminar as boas bactérias. E assim que começamos a exterminar as boas bactérias, perdemos não somente a quebra final e a absorção, mas também nossa proteção. E é isso que estamos buscando especificamente nesta palestra, a proteção. Muitas drogas. Drogas analgésicas. E eu não falo tanto de um analgésico que se toma uma única vez, mas o uso a longo prazo de analgésicos que pode ter um efeito muito devastador. Drogas estatinas, que também são conhecidas por ajudar a remover o revestimento do trato gastrointestinal. Conseguem ver o que está acontecendo aqui? Especialmente se alguém come o dia inteiro e tendo líquido durante as refeições, com estresse o tempo inteiro, especialmente na hora da refeição. O ácido clorídrico não consegue desempenhar a função que Deus designou para ele, que é o antifúngico e o antimicrobiano. E se alguém está envolvida nesses, ou até mesmo nestes aqui, e a flora intestinal está se deteriorando, vemos que agora perdemos nossa segunda linha de defesa. O que geralmente acontece agora é que as bactérias patogênicas podem entrar no sangue. Lembra de que eu falei que tudo foi projetado para proteger o sangue. Então, o que acontece quando elas entram no sangue? Deus é tão bom que temos outro sistema de defesa ali. E esse sistema de defesa são nossos glóbulos brancos. Nossos glóbulos brancos são um grupo poderoso projetado para exterminar qualquer patógeno indesejado que podem entrar no sangue. Germes, fungos. E o que esses glóbulos brancos fazem? Há 5 tipos diferentes. Vou mostrar quais são os 5 tipos diferentes. Temos os neutrófilos. Talvez sejam os maiores assassinos. Eles compõem aproximadamente 60% dos nossos glóbulos brancos. Os seguintes são os monócitos. E os monócitos compõem aproximadamente 20% dos glóbulos brancos. E depois disso temos os leucócitos. E os leucócitos são produzidos no seu sistema linfático. Desculpe, não são os leucócitos, mas os linfócitos. Os leucócitos são um nome dado a todos os glóbulos brancos. Podem ser chamados de glóbulos brancos ou leucócitos. Esses aqui são os linfócitos. E os linfócitos são produzidos nos nódulos linfáticos e compõem 15% dos glóbulos brancos. E temos os basófilos, que compõem 3%. E os eosinófilos, eles compõem 2% dos glóbulos brancos. Então, esses são os nossos 5 grupos de glóbulos brancos. Nossos linfócitos são os patrulheiros. Eles fazem a ronda em busca de problemas. E quando vem um problema, geralmente contatam os neutrófilos e talvez um pouco dos monófilos. E os neutrófilos contêm peróxido de hidrogênio neles. E é isso que eles fazem. Geralmente, eles exterminam usando uma pequena dose de peróxido de hidrogênio. Acho que quando as pessoas falam de nosso sistema imunológico, na maior parte das vezes, eles se referem aos glóbulos brancos. Nossos glóbulos brancos são um exército interno incrível. Veja só isso. Dentro de nosso sangue contém glóbulos vermelhos, e os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio, os glóbulos vermelhos transportam os nutrientes, e os glóbulos vermelhos também transportam a água. E levam embora consigo os resíduos. Eles eliminam ou removem resíduos. Mas seu sangue também contém não somente glóbulos vermelhos, mas também glóbulos brancos. E nossos glóbulos brancos são nosso exército interno.
Quando temos algum tipo de problema no corpo humano, se pudermos levar mais sangue a essa área, conseguem ver que isso ajuda a curar a área? Pois quando temos mais sangue, temos mais oxigênios, mais nutrientes, mais água e o corpo consegue eliminar mais resíduos. E nossos glóbulos, nosso exército interno, vem vindo. Quando eles começam a matar bactérias indesejadas, patógenos, eles morrem. Então, se alguém digamos que alguém tenha bronquite aguda e tem fumado há 20 anos, haverá certamente danos nos pulmões. O que acontece é que os próprios micro-organismos do nosso corpo começam a mudar de função, por assim dizer, e se tornarem bactérias para a limpeza dos resíduos. E as células brancas vêm e estão consumindo isso, e as pessoas tossem e expelem um muco amarelo. Sabe por que amarelo? Eles são glóbulos brancos mortos que fizeram um trabalho maravilhoso de limpeza da área. E é o que eles são. E é o que fazem. E a formação desses glóbulos brancos dependem bastante das bactérias do intestino. Tudo está entrelaçado. Não é de se admirar que Hipócrates tenha dito que toda doença começa no intestino. Aqui estão seus glóbulos brancos. Mas eu quero falar um pouco dos exófilos. Os exófilos se encontram quando surgem alergias. Então, os exófilos transportam a histamina. E a histamina também é uma proteína liberada pelo corpo para administrar a gestão de sequidão. Portanto, se alguém está desidratada, também encontraremos mais eosinófilos. Mas se a pessoa está comendo alimentos aos quais tem alergia, também haverá mais eosinófilos. E quando os eosinófilos estão em alta, a histamina também está em alta. E a pessoa passa a ter respostas do tipo alérgicas. São as febres altas, alergias à poeira, ácaro, gato, pólen. Já percebi que quando a pessoa tem essas alergias e eliminam os alimentos mais alergênicos, ela não tem mais alergia à poeira e ácaro. Não tem mais alergia a pólen, não tem mais alergia a gatos. Essa é a boa notícia. Então, quais são os alimentos? Vamos fazer uma lista dos alimentos alergênicos aqui. Se alguém tem alguma alergia ou uma reação alérgica, geralmente é porque os eosinófilos foram ativados para lidar com ela. E com os altos níveis de histamina, temos o tipo de resposta alérgica. Amendoins são alimentos bastante alergênicos, a ponto de... Tenho quase certeza de que na Austrália os amendoins foram banidos das escolas. Também os laticínios. Há uma pequena porcentagem de pessoas que conseguem lidar com os laticínios. Isso geralmente ocorre porque está na herança genética deles. Talvez a família tenha um histórico de fazenda leiteira nos últimos 100 anos. Certamente não está na minha herança genética. Os laticínios sempre foram muito difíceis de se lidar para mim. Certamente não está na minha herança genética. Trigo hibridizado. Ora, o que causou alergia ao trigo hibridizado foi a hibridização do trigo. Então, o trigo passou por um cruzamento intensivo na década de 50, espalhou-se pelo mundo na década de 70 e na década de 90 todo o produto de trigo que compramos passou a ser feito de trigo hibridizado. Quais são os sintomas de uma intolerância ao trigo? Os celíacos provavelmente têm sintomas mais severos, mas é possível ter intolerância e sensibilidade ao trigo. Então, temos diferentes estágios. Se alguém é sensível ao trigo e continua comendo, certamente pode desenvolver a intolerância. E se continuar comendo, certamente pode desenvolver algo que seja mais severo. A intolerância ao glúten é geralmente chamada doença celíaca. Mas muitas pessoas nem percebem que têm intolerância, pois convivem com inchaço, névoa cerebral, eczema, psoríase, diarreia, cólon irritável, sem perceber a ligação entre esses alimentos e o estado de saúde em que se encontram. Algumas pessoas, temos a aveia também,
Algumas pessoas não conseguem lidar com a aveia. Minha sugestão é parar com a aveia e quando os sintomas cessarem, esse pode ser o primeiro alimento a ser introduzido. Muita gente descobriu que comer painço no de jejum é uma boa alternativa à aveia. Leva um pouco mais de tempo, mas é possível deixar cozinhando na panela elétrica à noite. Esses são os alimentos alergênicos mais comuns. Quando esses alimentos são ingeridos por pessoas que realmente têm alergia, sobem as taxas de eosinófilos. E quando as taxas de eosinófilos sobem, também sobem os níveis de histamina. E aí estão os sintomas de tipo de alergia. Então, como podemos fazer para que as taxas de eosinófilos diminuam para os níveis que precisam estar? A primeira etapa é parar com os alergênicos conhecidos. Essa é a etapa número 1. Comece a construir a flora intestinal, ingerindo alimentos probióticos. Vamos analisar os alimentos probióticos. Os alimentos probióticos são alimentos de cultura viva como o miso, o chucrute, iogurte de kefir. Você pode fazer kefir ou iogurte e também pode fazer os dois muito bem com os leites de castanhas, ou de soja, ou de leite de coco, ou de amêndoas. Esses alimentos, quando incluídos em parte da dieta, ajudam a restaurar a flora intestinal, que é tão fácil deteriorada por essas coisas. Então, há algumas coisas que precisam ser interrompidas. Vamos continuar nossa lista do que fazer para impulsionar o nosso sistema imunológico. Para impulsionar o sistema imunológico, há algumas coisas que precisam ser interrompidas. Parar com os alergênicos, parar com os alimentos alergênicos, para algumas pessoas, eu percebo que elas também precisam parar com os solanáceos. O grupo de vegetais dos solanáceos é composto por tomate, berinjela, pimentão e batata. E também o trigo e a aveia. Eles também têm altos níveis de lecitina. E se você tem uma sensibilidade intestinal assim, a lecitina também pode contribuir para o problema. Portanto, parar com os alimentos alergênicos. Aumentar os alimentos de cultura viva. Tem outro aqui que eu não coloquei, são os pães de fermentação natural. Mas esses pães de fermentação natural ficam melhores se forem feitos a partir de grãos ancestrais e não do trigo hibridizado. Então, aumentar os alimentos probióticos. E com o ácido clorídrico, como falei, aumentar. E dá para ver que ao parar os irritantes, também vou acrescentar aqui, a maioria das pessoas que está assistindo não faz isso, mas há algumas que ainda estejam consumindo a cafeína. A cafeína é um alimento terrível para o intestino e o álcool. Se você está usando drogas estatinas, pode ver a palestra sobre a saúde cardíaca e ver como você pode se livrar delas. Se estiver usando antibióticos, pode ver a palestra sobre compressas e você vai ver como pode tomar uma bomba contra a gripe em vez de antibióticos. Se quiser algo doce, pode recorrer aos adoçantes naturais como mel, açúcar de palma e o xarope de Acer. E se estiver usando analgésicos, faremos uma palestra em breve também sobre como acabar com a dor no corpo. Mas a maior parte das dores ocorrem por inflamações, então o foco são as inflamações. O que mais se pode fazer para impulsionar o sistema imunológico? Uma dieta à base de plantas. Uma dieta à base de plantas contém especialmente os vegetais. É o que já foi falado bastante hoje, os prebióticos. Especialmente as fibras dos vegetais são o que chamamos de prebióticos. Basicamente, os prebióticos são fibras de vegetais. E o que os prebióticos fazem é alimentar os probióticos,
que, obviamente, é sua flora intestinal saudável. Então, isso também desempenha um papel muito importante. Um dos melhores impulsionadores do sistema imunológico do sangue é alternar quente e frio. O que eu quero dizer em alternar quente e frio? Muitas pessoas temem a febre. Mas quando paramos para pensar, Deus projetou a febre para desempenhar um papel no combate às doenças. E por séculos, em toda a Europa, os centros de saúde usaram a febre para curar doenças. Pois quando a temperatura se eleva, a produção de glóbulos brancos, que são fabricados na medula óssea, com os glóbulos vermelhos. Os linfócitos são os únicos produzidos no sistema linfático, mas quando a temperatura sobe, a produção do seu sistema imunológico também aumenta automaticamente. A temperatura sobe por um motivo. A temperatura sobe para matar patógenos no corpo. Então, nunca tenha medo de ver a temperatura subindo. Quando eu era enfermeira, se alguém tinha uma temperatura subindo, imediatamente nós os esfriávamos, lhe dávamos Panadol, eu acho, para fazer com que a temperatura baixasse. Mas eu não faço mais isso, porque após estudar o corpo humano e perceber que a temperatura existe, ou melhor, a temperatura subiu, o que chamamos de febre, por um motivo. E a única vez que a mente pode entrar em convulsão é no caso de desidratação. Portanto, é extremamente importante que alguém que tenha febre tome golinhos e golinhos de água, até mesmo chupe gelo, tome golinhos de água, pois é preciso que entre água. Mas também, se não puderem tomar água, talvez estejam vomitando, podemos colocar água dentro do corpo por meio de enema. Se lhe fizermos um enema, 2 copos de água entram rapidinho. É mais rápido que um drip. Acho que toda casa deveria ter um kit para enema. Em toda a Europa era comum que toda casa tivesse um kit para enema, pois quando alguém estivesse doente, eles descobriram que a cura vem muito mais rápida se o intestino estiver vazio. E se tiverem febre, podem ingerir água sim, e aumento da hidratação do corpo ajuda a resfriar o corpo. 3 coisas a se lembrar quanto à febre. A febre é sua amiga. Está ali por um motivo. E quando todo o lixo sair, o fogo se apagará. Então, um dos propósitos da febre é queimar o lixo, os dejetos ou resíduos. Em número 3, a água apaga o fogo. Ora, a água apaga o fogo. O que eu quero dizer com isso? Você pode usar água para diminuir a febre. A maneira mais poderosa é bebendo água. O máximo que você puder. Você vai bebendo água. Mas também pode usar a água externamente. Esta febre está impulsionando o sistema imunológico. No nosso retiro, nós temos saunas úmidas e nós causamos febre nas pessoas todas as tardes. Eles entram na sauna úmida e esse vapor fica bem quente. E aí eles tomam um banho frio de chuveiro ou de imersão, nós temos riachos no retiro, e de volta na sauna. Quando eles estão no 3º ciclo, de volta na sauna, suas temperaturas estão por volta de 40 graus Celsius e em Fahrenheit deve ser um pouco mais de 100 graus Fahrenheit. E você sempre alterna com o frio. Esse contraste entre o frio e quente, alternando a febre e o banho frio, alternando o quente e o frio, impulsiona grandemente para que a medula óssea produza mais células brancas, mais células. Então, uma ferramenta excelente tem sido usada por milhares de anos. Tratamento de banho de imersão quente ou de sauna úmida para criar essa febre, para ajudar a combater doenças.
Uma maneira que você pode fazer, pois pode ser que você não tenha uma sauna, nem todas as pessoas têm, o que você pode fazer é, depois de cada banho quente, tenha uma ducha fria. Comece com 10 segundos. E isso é quando as pessoas contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, tem que ser 1 e 2 e 3 e 4. 10 segundos pode ser um tempo longo quando você recebe uma ducha fria nas costas. E de pouquinho a pouquinho vai acrescentando alguns segundos a mais. Bem, no momento aqui nos Estados Unidos é verão. Então é um bom tempo para começar a se acostumar com o banho frio depois do seu banho quente, antes que o inverno chegue. Porque é uma das melhores proteções contra gripes e resfriados, e é um dos melhores impulsionadores do sistema imunológico que existe. Contraste entre quente e frio. E o melhor momento para fazer esses banhos frios e quentes alternados é depois dos exercícios. E os exercícios que são especificamente eficazes para impulsionar nosso sistema imunológico são os treinamentos intervalados de alta intensidade. Os treinamentos intervalados de alta intensidade são intervalos de alta intensidade e intervalos de recuperação. Então, quando você está andando de bicicleta o mais rápido que pode, ou quando está correndo montanha acima e começando a transpirar, e tem o seu tempo de recuperação, permitindo que seu corpo se esfrie e descanse um pouco, e corre novamente, ou anda novamente de bicicleta, ou salta no mini trampolim novamente. O que quer que seja que você descubra que pode fazer para seu treinamento intervalado de alta intensidade. Com a alta intensidade, temos intervalos de alta intensidade de 30 segundos e um período de recuperação de geralmente 90 segundos. E fazemos isso em 6 ciclos. Então, vamos fazer as contas aqui. Vai dar 12 minutos por dia. Você precisa de 12 minutos por dia. Isso não é nada. Se você não tem 12 minutos, então é hora de analisar o que você tem feito no seu dia. Porque eu acredito que a gente não tem como não tirar esse tempo por dia. Então, impulsionar o sistema imunológico é feito de diversas maneiras. E quando a gente olha tudo isso, você começa a entender que são os verdadeiros remédios novamente. O que, na verdade, é puro ar. Para impulsionar o teu sistema imunológico, você tem que respirar ar puro. Para impulsionar o teu sistema imunológico, luz solar diariamente. Quando a luz solar toca na pele, estimula sangue naquela área. Quando você estimula sangue, você tem mais células vermelhas, mais células brancas, estimulando o teu sistema imunológico. Temperança. Não faça nada ao corpo que lhe vá prejudicar. Aqui estão as comidas que devem ser evitadas, os alimentos alergênicos, a cafeína, o álcool, os açúcares refinados devem ser retirados. Descanse. Vá para a cama cedo. Você quer estimular o teu sistema imunológico? Dormir cedo. Não só dormir cedo, mas 8 horas. 8 horas não negociáveis. É somente nas tuas 8 horas de sono que o teu sistema imunológico é impulsionado. O que acontece enquanto dormirmos? 8 horas por dia. Exercício, já falamos sobre isso. Uma dieta apropriada, uma dieta vegetariana. Uso de água, esteja bem hidratado. Onde está a água? Aqui em cima. E, finalmente, confiança no poder divino. Último, mas com certeza não menos importante. Agradeça a Deus todos os dias pelo teu sistema imunológico. Agradeça a Deus todos os dias pelo conhecimento de como impulsioná-lo. Agradeça a Deus todos os dias por ter um corpo que foi criado para se autocurar. E se você lhe der a condição certa, ele se autocurará. Então, o que você faz se ficar doente? Se pegar uma gripe, ou Covid, ou um resfriado, implemente tudo isso. E você pode utilizar de algumas ervas? Quais seriam as ervas? As ervas ajudam a lutar contra uma gripe, ajuda a lutar contra um resfriado. E acredito que já sabemos disso muito bem. O limão, o mel de limão, o mel. E pode acrescentar aqui o alho,
as ervas quentes. Pode acrescentar o gengibre, a pimenta caiena. Você pode acrescentar o eucalipto. Tem uma medida para isso, que é uma gota. O rábano silvestre é ótimo para sinusite. Você bate tudo isso junto e tem 1/4 de copo disso todo dia. Na verdade, o Dr. Richard Schultz disse que nenhum germe que se autorrespeita irá sobreviver com essa pequena mistura ali. Então, mais uma vez, nós agradecemos a Deus pelo corpo que se autocura. Agradecemos pelo sistema imunológico que Ele colocou nesse corpo para ajudar a combater as doenças. Porque Deus disse em 3 João 1:2, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que tenha boa saúde, assim como bem vá a tua alma.